Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos para transmitir a santa e poderosa palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus vem nos afirmando que Gideão, ele resolve fazer algo diferente para Deus. Ele resolve se destacar. É um tempo de dificuldade, onde Israel era subjugada pelos midianitas e o povo não tinha força para lutar. Porque a Bíblia vai dizer que se o homem ele é vencido por alguma coisa, por algo ele se torna escravo, servo do mesmo. E se o homem é vencido pelo pecado, também se torna escravo e servo do pecado. Israel foi vencido pelos medianitas, se tornou escravo dos medianitas. E Israel não tinha força para se defender. Israel, como servo, como escravo, aceitava tudo aquilo que os medianitas vinham impondo sobre eles. Eles plantavam, Deus trazia uma prosperidade da produção, mas eles não conseguiam colher. Eles não tinham força para sair em campo aberto, para aproveitar a abundante colheita que havia sobre a face da terra. E quando a alimentação, o trigo, a cevada, tudo que Israel semeava, estava na hora da colheita, estava no ponto de trazer para o celeiro, levar para a eira, bater na eira e trazer para o celeiro, os medianitas vinham com o seu exército muito grande, com o seu gado, com o seu rebanho, e devastava toda a face da terra. E isso estava empobrecendo Israel. Por mais que havia uma produção, eles não conseguiam colher. Eu fico imaginando, nos dias de hoje, quantas pessoas escravas pelo inimigo, escravas do pecado. Deus tem tantas bênçãos para trazer sobre a vida das pessoas, sobre o lar, sobre a família, porém essas pessoas não têm força para sair para lutar em campo aberto. E muitas das vezes o inimigo tem devastado a sua vida espiritual, financeira, conjugal. O inimigo tem devastado a sua vida. E a história vai dizer que um dia o Gideão, ele resolve lutar por aquilo que Deus havia lhe dado. Ele então sai para o campo, ata os molhos de trigo e ele arruma um ponto estratégico. Ele não vai malhar trigo na eira, porque o lugar de malhar trigo é na eira. Porém, ele não vai para a eira, ele vai para o lagar. Ele se esconde no lagar. Ele vai trabalhar num lugar que não tinha muito espaço, porém havia segurança, porém havia ali um ponto estratégico. Jamais os medianitas poderiam imaginar que alguém viesse malhar trigo no lagar. Agora, o que me chama a atenção é que se Gideão fosse pensar que ele só deveria malhar trigo na eira, ele ainda ia continuar passando dificuldade e não ia ser contemplado por Deus como uma forma positiva, porque ser visto por Deus é uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Deus contempla todos que estão na face da terra, porém ser contemplado por Deus num labor, chamar a atenção de Deus com uma forma diferente, já é outra coisa. E agora Deus tem a atenção, uma chamada para Gideão, não porque ele era o maior, não porque ele era o mais forte, não porque ele era o mais rico da casa ou da tribo de Manassés, mas porém ele tinha uma vocação linda de liderança. Ele conseguiu sair na frente, trazer exemplos para um povo na época que estava enfrentando dificuldade. E a Bíblia diz agora que enquanto Gideão está malhando trigo no lagar, Deus começa a observá-lo. Aleluia! Eu fico imaginando hoje, quantas das vezes Deus para nos observar. Deus para ver as nossas atitudes. Deus para ver o que estamos fazendo no momento de dificuldade, de crise.
nós olhamos para a Bíblia, nós vemos agora Gideão num momento de grande dificuldade, lutando para defender a sua vida, para defender a sua casa. Há momentos, irmãos, que não dá para defender uma nação, há momentos que não dá para defender uma cidade, mas dá para defender a nossa casa, dá para defender a nossa família. E Gideão, neste momento, começa a lutar pela casa dele, começa a lutar pela família dele e chama a atenção de Deus. O que Deus coloca no meu coração aqui agora é que muitas pessoas, eles querem fazer grandes obras, eles querem fazer grandes proezas, aleluia, em momentos difíceis, mas não conseguem defender nem a própria casa. Gideão começa por degrau, ele começa a defender a própria casa, e Deus envia um anjo, e o anjo vem, assenta debaixo de um carvalho que estava em Ofra e começa a observar as atitudes de Gideão, e ele não desiste. Aleluia, não era fácil, havia ali um momento de escassez, dificuldade, porém Gideão estava ali malhando o trigo e ele não percebia que Deus estava com ele. Irmãos, quando nós vemos que Deus está conosco, está presente, que Deus está matando o inimigo, Deus está derrubando barreiras, é fácil lutar, é muito fácil a gente atingir um grau tremendo de fé, quando nós vemos Deus agir todos os dias da nossa vida. Porém agora Gideão não estava vendo Deus, porém agora o que ele estava vendo era o inimigo triunfar sobre o povo de Israel, aleluia, mas nem por isso ele deixou de lutar, ele deixou de se esforçar, ele não estava vendo a mão de Deus favorecendo ele, mas ele buscou estratégia, aleluia, porque para vencer batalha, para liberar um grande exército, irmãos, aleluia, não precisa estar tendo condições positivas, não precisa estar tendo vantagem, aleluia, precisa-se de estratégia, e Deus envia o anjo agora. Gideão não está vendo o anjo, mas Gideão não está lamentando, Gideão não está reclamando, porque se Gideão estivesse reclamando, se Gideão estivesse murmurando, se Gideão estivesse lamentando, o anjo não estaria ali, aleluia, porque Deus não aceita murmuração, porque Deus não aceita pessoas que vivem reclamando. Deus tem pavor, Deus repugna pessoas que vivem reclamando, ainda mais, irmãos, quando consequências, os problemas são consequências dos seus próprios erros. Se Israel estava sofrendo, foi porque virou as costas para Deus, e muitas pessoas viram as costas para Deus, e quando chega um momento de dificuldade, chega um momento de labor, eles vivem reclamando, eles vivem assim murmurando. Porém o servo de Deus, Gideão, estava ali malhando trigo no lagar, estava ali trabalhando arduamente, mas não murmurava, não reclamava, e Deus se agradou de Gideão. Sabe por que tem muitas pessoas que poderiam estar acima de tudo? Sabe por que tem muitas pessoas que poderiam liderar com grande sucesso e não conseguem chegar à liderança? Porque são pessoas que passam uma vida reclamando de coisas mínimas. Tem estudo, tem capacidade, tem, porém, aleluia, ele passa a vida mais reclamando, mais murmurando de pequenas dificuldades, do que agradecendo a Deus pelo pouco que ele consegue trazer para dentro da sua casa, para a sua família, para o seu lar, para o seu ministério. E agora o anjo se assenta. A Bíblia não diz quanto tempo o anjo ficou ali observando Gideão. Irmãos, nós temos que vigiar, aleluia. A Bíblia diz que não adianta só orar, vigiai e orai para não entrar em tentação. Eu acredito que Deus pode ter mandado o anjo de manhãzinha, e o anjo não falou nada. Quem sabe do teu lado aí já tem um anjo do Senhor para trazer uma grande mensagem, para dizer que Deus é na tua vida, porém o anjo não disse ainda, e chega um momento que a gente se estressa, a pessoa começa a reclamar, murmurar, até maldizer, não acreditar nas promessas de Deus sobre a nossa vida. É por isso que muitas pessoas não têm alcançado a bênção. Deus tem enviado o anjo chega e começa a nos observar, e de repente começamos a murmurar, a maldizer, e nós não vamos ser abençoados. Deus não tem compromisso com pessoas maldizentes.
ambiente. Porém, o servo de Deus, o Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, quem sabe meditando, refletindo de tudo aquilo que Deus havia feito, porque quando o anjo indaga ele já começa a falar das maravilhas que Deus tinha operado no passado. Ele estava ali meditando, irmãos. Meditar é uma coisa, abrir a boca e conversar por rumo, sem saber o que está falando, é outra coisa. Vir pensamento em nossa mente é uma coisa, o passarinho voar sobre a nossa cabeça é uma coisa, agora sentar, fazer ninho, botar, chocar é outra. E muitas pessoas não têm vigiado, têm deixado Satanás, o inimigo, vir sobre a sua vida, vir sobre os seus pensamentos e ainda achar lugar para maquinar o mal. Agora Gideão está ali malhando o trigo no lagar e ouve uma voz. Pensava que estava sozinho, aleluia, oh glória a Deus. Pensava que não tinha ninguém com ele. Pensava que Deus não estava vendo ele, mas estava caladinho. Pensava que estava sozinho, mas é surpreendido. Eu quero dizer nesta noite, já no início desta mensagem, aleluia, você que está pensando que está sozinho, você que pensa que não tem saída, você que está aí no lagar, aleluia, num momento de dificuldade, passando alguns apertos financeiro, espiritual, familiar, aleluia, profissional. Eu quero dizer que você não está sozinho. Eu quero te dar aqui uma dica, um alerta: não murmure, não reclama, aleluia, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se não é a vontade diretiva, é a vontade permissiva. Deus está permitindo, aleluia, você passar por este momento difícil, aleluia, mas os olhos do Senhor estão sobre ti, assim como estava com Gideão naquele momento, aleluia. O anjo vai dizer para Gideão uma palavra a qual ele não entendia, a qual ele achava que não existia, porque muitas das vezes quando estamos enfrentando dificuldade, nós pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus não está conosco, aleluia. Somos pessoas, irmãos, que nós não somos sensíveis para Deus, nós somos sensíveis para a dificuldade. Quando chega a luta, já falamos: Deus nos esqueceu. Olha, Deus não está mais comigo. Não vou mais pregar, não vou mais. Deus não age, eu prego, eu canto, Deus não opera. Aleluia. E agora Deus diz, o anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Opa, como que Deus é comigo? Poderia pensar: não posso nem colher a minha colheita, eu não posso nem malhar o trigo no lagar, não posso nem usar os bois para trilhar o trigo, não posso fazer nada, estou cercado. Como que Deus é na minha vida? Irmãos, como que Deus? Aí o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Irmãos, aguarde que o momento vai chegar. Deus já enviou o anjo, ele vai se manifestar. Há uma grande necessidade de você estar vigiando, aleluia. Há uma grande necessidade de você estar na presença de Deus irrepreensível, aleluia. O anjo não teve como repreender Gideão, o anjo veio para trazer uma mensagem, não teve como exortar Gideão, porque pegou Gideão no labor, trabalhando, não estava murmurando. Porém o que ele tinha para dizer, ele foi e disse para o anjo, aleluia. Quando o anjo disse para ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso, homem valoroso, homem virtuoso, aleluia. E aqui aprendemos que um homem valoroso, um homem cheio da graça de Deus, ele passa por grandes experimentos, ele passa por grande experiência, e Gideão estava passando. Mas o que Deus estava fazendo com Gideão, irmãos? Aleluia. O capacitando para libertar Israel. Oh glória a Deus, aleluia. Estava instruindo Gideão, estava dando sabedoria para Gideão libertar a Israel. Porém, irmãos, tem pessoas que pedem sabedoria, quando Deus dá para ele uma dificuldade, um problema, para que ele possa meditar, para que ele possa tentar achar uma solução, ele murmura, ele reclama, ele joga tudo para cima. Você pensa que quando você pede sabedoria para Deus, você pede capacitação para Deus, Deus vai fazer assim, ó: seja sábio, esteja capacitado. Negativo, meu querido. Lembra lá de Salomão, quando pediu sabedoria? Deus queria dar sabedoria para ele, mas ele teve grandes provas, veio provas para ele. Veio a mulher, duas prostitutas, que tinham os filhos, tinha 2 filhos, um filho de uma morreu, ficou o filho da outra, e as duas começaram a brigar pela mesma criança.
E quando eles estão brigando, elas estão brigando pela mesma criança, procuram Salomão. E quando chega até Salomão, a mãe verdadeira diz: é meu filho. A mãe que não era verdadeira diz: é meu filho também. E Gideão diz assim: só tem uma solução. Só tem uma forma de resolver este problema: me traga a espada. Aleluia, oh glória a Deus. Salomão pesou tudo na balança, pediu a espada e disse: eu vou fazer justiça, eu vou partir a criança no meio, eu vou dar um pedaço para cada uma, está solucionada. E a mãe que não era mãe, a suposta pessoa que dizia que era mãe, dizia assim: pode partir no meio, eu quero a minha metade. Mas a mãe verdadeira disse: não, pelo amor de Deus, meu Senhor, não mate a criança, pode deixar a criança com ela. A sabedoria veio para Salomão, não foi no estalar de dedo. Deus permitiu algumas situações para que ele pudesse meditar, para que ele pudesse ter estratégia e receber essa sabedoria na prática e não somente na teoria, meus queridos irmãos. E tem pessoas nesses últimos dias que querem ser sábios, que querem liberar, mas a primeira dificuldade que ele enfrenta, ele já vira as costas, ele acha que Deus não é na vida dele. E Gideão agora, ele está sendo um grande estrategista, porque para lutar contra os medianitas, irmãos, para lutar contra aquela grande multidão, não poderia ser qualquer um, tinha que ser homem que tivesse estratégia, instruído por Deus. E agora Deus começa a o capacitar, trazendo algumas dificuldades para preparar a vida de Gideão, não somente para guerrear, não somente para batalhar, mas para vencer a batalha e também vencer a guerra, porque não basta só pegarmos uma espada. Não basta, meu querido, só carregar uma Bíblia na mão. Quantas pessoas que têm carregado uma espada numa guerra, mas têm perdido, têm sido envergonhado. Quantas pessoas que têm carregado uma Bíblia, mas não acreditam no poder da palavra de Deus. E são pessoas que têm vivido frustradas, pessoas que têm vivido uma vida de decepção, porque não sabem manusear, não recebem os ensinamentos das Santas Escrituras, aleluia, e não conseguem adquirir sabedoria. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eu acredito que também bem-aventurado aqueles que passam por luta, que aprendem na prática, não somente na teoria, porque um dia serão capacitados para vencer o inimigo das nossas almas. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, aí ele abre o coração para Deus. Ele não foi abrir o coração com o vizinho, ele não foi abrir o coração, aleluia, para pessoas que não pudessem lhe orientar, lhe instruir. Já pensou Gideão abrindo o coração para outra pessoa que nem ele, passando a mesma dificuldade? Os dois iam sentar, murmurar 2 horas. Deus não tem nada com nós mesmos, não, acabou, desiste, desiste, encerra a sua caminhada, pendura aí o seu cajado, a sua alforje, larga tudo de lado, deixa para lá. Deus não tem nada com a gente, não. Quando a pessoa é fraca espiritual, vai conversar com outra pessoa morrendo espiritual, irmãos, eles estão cavando a própria cova, eles vão desistir do chamado de Deus. Mas agora Gideão abre o coração para o anjo que estava debaixo do carvalho. Ele não contou os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos para ninguém. Havia uma pergunta dentro dele que não queria se calar. Quem sabe ele batia o trigo e dizia o que foram feitas as maravilhas, mas não descobriu o coração para ninguém, porque no momento que eles estavam vivendo, ninguém poderia fazer nada por eles. Agora ele diz para o anjo, aleluia: ai Senhor meu, olha só, ai Senhor meu. Quem está ligado, irmãos, quem está na direção, ele não trata as pessoas como se todos fossem carnais. Ele reconhece que havia um poderio sobre a vida daquele anjo, daquela pessoa que estava ali. E Gideão respondeu: ai Senhor meu, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nosso pai nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do medianita. Havia uma pergunta dentro dele, não se calava. Quem sabe ele se levantava de manhã na dificuldade, diz assim: que foram feitos, Senhor, das tuas maravilhas. Deus, eu creio que o Senhor ainda opera, eu creio que o Senhor ainda realiza milagre. Só que Gideão não abriu o coração para ninguém,
Todos estavam vivendo, a multidão de Israel, o povo de Israel estava vivendo a mesma dificuldade. O inimigo era os medianitas, eles não tinham força para liderar uma nação, liderar um exército, não tinha como um conversar com o outro, irmãos, porque quando o problema é grave, quando o problema é grave, meu querido, quanto mais se fala nele, mais o problema cresce. Aleluia. Quanto mais se fala numa situação, mais ela ganha força. Oh glória. E se falarmos em Deus, mais Deus vai crescer na nossa vida. Se falarmos dos mistérios, dos milagres, mais o milagre de Deus vai alcançar as nossas vidas. Então Gideão não tinha com quem falar, mas quando ele tinha oportunidade de conversar com o anjo, a pergunta que não queria se calar, aleluia, ele expõe agora diante dos anjos, aleluia, ele diz: o que foram feitas das maravilhas, os nossos pais contavam, por isso que é bom pai conversar com o filho e dizer: ó, Deus operou, Deus ainda opera, Deus faz milagre, Deus faz maravilha. Mas quantos pais se assentam com crianças e ficam conversando o que não deve? A Bíblia diz: instrui o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Agora Gideão diz para o anjo: os nossos pais nos falaram que lá outrora nós saímos do Egito, o Senhor tirou o povo com braço forte, mãos estendidas, repreendeu reis e povos, dizendo: não toquei aos meus ungidos e aos meus profetas, não façais mal. Abriu o mar vermelho, abriu o Jordão e colocou o povo na terra que mana leite e mel. O que foram feitas as suas maravilhas. Eles estavam dizendo: Deus, o Senhor ainda opera, Deus, o Senhor ainda faz milagre, aleluia. O que foram feitos, eu acredito que não acabou. O Senhor ainda é o mesmo de ontem, de hoje, sempre e será eternamente. Agora, para quem pensava que Gideão era um homem vencido, meu querido, para quem pensava que Gideão era um homem covarde, porque estava malhando o trigo no lagar, foi surpreendido. Gideão não era um homem vencido, Gideão não estava com as suas forças esgotadas, Gideão não estava com medo, porque o próprio anjo analisa a vida de Gideão e vê que há força suficiente, não só para lutar pela família, mas agora para lutar para uma nação. Porque, irmãos, aleluia, é como conduzimos a nossa casa, queremos conduzir o povo de Deus. É como conduzimos a nossa casa, queremos conduzir os negócios, nossos afazeres. E Deus diz para ele assim, ó, o Senhor disse para ele, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Aleluia. Porventura não te enviei, não te enviei eu? Vai nesta tua força, oh glória, vai nesta tua força, aleluia, e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, o chamado aconteceu naquele momento, ele já estava, depois de um grande chamado, já estava enviando para uma grande missão, oh glória. Porém, ele estava malhando trigo no lagar. Preste atenção, irmãos, tem pessoas que recebem um chamado, Deus diz que vai fazer na vida dele, e ele acha que já está bom, aí não vai para o lagar, não tem o quarto de oração, não passa momento de joelhos com Deus, não tem uma vida de jejum e consagração, e aí recebe um chamado, ele já quer colocar meia dúzia de roupa dentro, de peças de roupa dentro de uma bolsa, e quer sair por aí pregando, quer sair por aí fazendo obra. Meu querido, não consegue nem cuidar da casa dele, porque não ora pelo lar, não ora pela família. E aí quando Deus diz assim, ó, usa alguém para dizer, quando Deus usa alguém, porque muitos têm falado da boca para fora aí, Deus tem uma grande hora na tua vida, Deus vai te levar, já quer sair de lá, já quer catar a bolsinha dele, e já quer sair fazendo obra, e não quer pregar na cidade, não quer pregar, quer serem obreiros, pregadores em outros países. Agora Gideão, irmãos, ele não precisou se preparar, já estava sendo preparado dentro de um lagar, ele já vinha com a vida sendo moldada, ele já estava com uma vida moldada, estava sendo preparado para uma grande obra. Agora Deus tira ele de dentro do lagar, dizendo assim, ó, não te enviei eu? Já estava pronto. É a primeira missão que Gideão recebe, a primeira missão que Gideão ouve do Senhor, é para que ele fosse ali derrubar o altar. Derrubar o altar. Gideão fica preocupado, porque o Senhor diz assim, ó,
para ele, e disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Aleluia. E o Senhor disse: porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. A missão que ele iria começar, aleluia, era dentro da própria família. Preste atenção, irmãos, nós vamos chegar lá nessa parte. Não já seria guerreando contra os medianitas. A missão que ele iria começar dentro da própria, ele já estava dentro da própria casa, da casa ele passa para a família, depois da família ele vai representar um todo Israel. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, oh glória, ele disse: se eu tenho achado graça. Olha, irmãos, o anjo estava falando com eles: se agora eu tenho achado graça, se eu tenho alcançado graça aos teus olhos, me dê um sinal que és comigo, aleluia. Rogo que não te aparte daqui, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse eu, esperarei até que volte. Presta atenção, o camarada foi agraciado, recebeu uma promessa, ele já preocupou em retribuir para Deus. Vou trazer o meu presente, aleluia, eu vou trazer o meu presente, oh glória, eu vou dar alguma coisa. Deus tremendo. E agora Gideão vai lá, prepara um cabrito. Irmãos, em tempo de dificuldade, em tempo de dificuldade, tem pessoas pensando que nesses dias vão perecer, vão passar fome, vão morrer. O que faz o homem chegar com esses pensamentos é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário entender que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus manda dizer para vidas que estão me assistindo, o que tem feito da tua fé, o que tem feito da tua crença, a tua preocupação. Chegou nos dias de hoje, não são dias bons, porque a Bíblia fala que os dias maus vão chegar, e ele diz assim que precisamos estar firmes para vencer estes dias. Mas o que tem feito da sua fé? O camarada agora, Gideão, ele prepara uma oferta notável, um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, quase 17 litros de farinha aproximadamente. Era tempo de crise. Já pensou uma família pequena, família menor, o menor da casa do pai, em todos os requisitos, agora com 17 litros de farinha, quantos dias não dava para ele se alimentar? Quantos dias não dava para ele comer? Mas havia uma promessa sobre ele, ele não ia ficar mais escravo, ele não ia mais ser subjugado pelos medianitas. Deus havia acabado de falar que agora ele ia liberar, ele ia vencer os medianitas, a opressão ia acabar, ele ia ferir todo o exército como fosse um só homem. Porque muitas pessoas têm vivido debaixo de opressão, aleluia. Não é por falta de Deus falar, não é por falta de Deus, as pessoas não acreditam, não é por falta de Deus estar trazendo profecias no meio do seu povo, no meio da sua igreja, mas porém as pessoas ouvem, entra no ouvido e sai pelo outro ouvido, não desce para o coração. Gideão foi impactado, Gideão não viu nada de mágico acontecer na vida dele quando recebe esta palavra, porém dentro do coração de Gideão acende uma chama, aleluia, que em Israel havia muito tempo que estava apagada. A chama do que, pastor? A chama de guerreiro, aleluia, a chama de vencedor, a chama de campeão, a chama de um homem escolhido por Deus, a qual Deus havia achado graça e fala para ele: tu és um varão valoroso. Gideão não viu nada de mágico, porque tem pessoas que escutam profecia, ouvem Deus dizer que é com ele, porém porque não acontece, não abrir um piscar de olho, não estalar de dedo, ele não crê, meu querido. Gideão já não saiu matando milhares e centenas de milhares no mesmo momento. Gideão permaneceu o mesmo homem. Por quê, pastor? Porque Deus iria usar Gideão do jeito que ele era.
Deus vai me usar do jeito que eu sou. Eu preciso estar preparado. Gideão estava preparado. Gideão não precisou de um toque mágico, não. Ele estava pronto para uma peleja. Ele passou a vida dele, momento da vida dele, dentro de um lagar. Aleluia, glória a Deus. Dentro de um lugar apertado, defendendo aquilo que ele achava que tinha direito. E quando nós achamos, irmãos, que Deus nos deu o direito, é nosso, que temos o direito, o que eu fico imaginando? É meu, Deus produziu, Deus fez produzir, chegou, a flor da farinha está no jeito, eu tenho que colher, mas se eu não lutar, se eu não me esforçar, o inimigo vai comer mesmo, vai levar mesmo. Se eu não defender, o inimigo vai levar mesmo. E agora Gideão traz um presente maravilhoso, no tempo de crise, um cabrito, bolos asmo, de uma éfa de farinha. Aí ele põe a carne numa açafate e o caldo pôs sobre uma panela e trouxe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo disse: toma a carne, os bolos, e põe sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e o bolo asmo, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. E Gideão viu que era o Senhor, aleluia, que tinha visto o anjo de face a face, aleluia, e ele pensou que ia morrer. E o Senhor disse: paz seja convosco, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz. Veja bem, depois que Gideão tem este grande envolvimento com Deus, com a presença de Deus, primeira coisa que ele faz, ele edifica o altar. Ele edificou o altar, preste atenção, irmãos. Ele edificou o altar e chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra. Presta atenção. E naquela mesma noite o Senhor já começa a falar com ele. Aleluia. Olha que coisa linda. O Senhor começa a falar com ele. Eu vejo aqui que havia uma coragem, havia uma fé perfeita em Gideão, porque o homem que está em crise tem um encontro com o anjo. O anjo diz que Deus é com ele. Agora Deus começa a falar com ele e já passa a acreditar. Agora, irmãos, um camarada que não fazia grandes coisas vistas dos olhos do homem, trabalhava escondido, estava na caverna. É que nem Davizinho, ninguém via Davi matando urso e leão, mas Deus estava vendo, aleluia. Ninguém dava valor para Gideão, malhando o trigo no lagar, mas Deus estava dando valor nas atitudes de Gideão. Agora Deus já começa a dizer assim: você trabalhou dentro da sua família, dentro da sua casa, agora vai trabalhar na família e no meio deste povo. O crescimento, a capacitação, Deus foi dando a cada dia na prática, não somente na teoria, porque tem pessoas que vê o pastor pregar, vê o pastor conduzir uma igreja, ele pensa que ele faz 10 vezes mais sem se esforçar. Aí você põe ele fazer, ele só faz metade, nem metade ele consegue fazer, porque no primeiro susto que ele toma, ele vira as costas e vai embora da peleja. Ele não consegue dar continuidade naquilo que pega para fazer. Quantas lideranças, irmãos, que abandonam o cargo, não só dentro da igreja, mas nas empresas. No nosso estado, pessoas que estão liderando, mas quando o negócio aperta, ele corre. Porém, Gideão agora, ele está sendo instruído, e Deus dá uma tarefa que não seria fácil, irmãos. Não seria fácil. A tarefa era matar o boi do pai dele, o segundo boi de 7 anos, e teria que derrubar o altar. Irmãos, matar um boi ou derrubar o altar. Que altar? O altar de Baal. Quem era Baal? Era um deus estranho que estava sendo adorado. Esta era a causa de Deus ter entregado eles na mão dos medianitas. Rebeliaram contra Deus, rebeliaram contra o Criador, e agora quer vencer o inimigo, irmãos.
quer sair das garras dos medianitas, precisa ver o que está de errado na vida daqueles que Deus chamou, que Deus escolheu, precisa ver o que está de errado. Havia um altar para Baal. Olha, não havia altar para Deus, havia altar para Baal, um Deus que tinha mão, mas não apalpava, olhos, mas não via, pé, mas não andava, boca tinha, mas não saía som da boca dele, tinha olhos, mas não viam, e o povo estava adorando Baal. Aleluia. E agora só pode derrubar altar de Baal. Eu sei que Deus nos dá poder, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do mal, mas o homem tem que ter altar edificado. O primeiro altar que Gideão edificou foi na vida dele. Ele disse: o Senhor é paz. O primeiro altar que Gideão edificou foi a vida espiritual dele. Tem pessoas querendo derrubar o altar de Baal, mas não edificou nem o altar da vida dele. Aí quer mexer, quer cutucar o diabo com vara curta e depois não aguenta. Irmãos, depois não suporta. Então o primeiro altar que ele edificou está aqui no capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou Senhor é paz. Aleluia. Primeiro altar foi para a vida dele, ele edificou, Deus não mandou edificar, ele edificou. Agora, depois de edificar o altar para o Senhor na vida dele, ele vai derrubar o altar de Baal. Aleluia. Tem quantas pessoas que não estão com a vida preparada, estão mexendo, brincando com o inimigo, afrontando o inimigo, como se o inimigo fosse um cachorrinho banguelo que morde e não machuca, que só baba na perna da pessoa. Irmãos, a Bíblia diz, João 10:10, o ladrão veio para roubar, Satanás veio para matar e veio para destruir. Então só pode enfrentar o inimigo, derrubar o altar dele, aquele que primeiro edifica o altar na sua vida. Primeiro passo, Gideão edificou ali um altar e chamou o Senhor é paz. Em Deus eu posso descansar, em Deus eu posso sossegar, o Senhor é paz. Agora ele vai derrubar o altar de Baal, vai cortar o bosque e vai levantar um altar para Deus. Porque o momento era tão terrível que o povo estava escravizado e não conseguia enxergar, aleluia, que eles tinham esquecido de Deus. Então Gideão vai lá, pega um boi, derruba o altar, pega outro boi, mata, oferece holocausto ao Senhor, tinha cortado o bosque e vai edificar um altar para Deus. Gideão não foi sozinho. Gideão tinha algumas pessoas de confiança, chamou os seus homens, fez tudo isso à noite. Irmãos, não é porque Deus nos capacitou, Deus diz assim, ó, eu vou ser na tua vida, que o exército dos medianitas vai ser como um só homem, tu vai vencer eles. Não é nem por isso que eu preciso, irmãos, afrontar pessoas, dizer, eu falo mesmo, tem que ser assim, se gostou, gostou, se não gostou, come menos, presta atenção. Ele estava lidando com um povo ímpio, um povo com o coração obstinado. Às vezes dizemos dentro da igreja, irmãos, a mensagem é esta, você conhece a palavra, se você gostou, gostou, se você não gostou, come menos. E ninguém vai te afrontar, ninguém vai te tacar uma pedra, literalmente uma pedra, porque são crentes, são servos de Deus, ainda que não gostem, vão me engolir seco. Mas Gideão estava lidando agora com um povo ímpio, um povo com coração obstinado. Eles estavam idolatrados em Baal, e se mexesse com Baal, a retaliação viria. Porém agora Gideão faz isso à noite, chama os seus moços, os seus servos, vai lá, derruba o altar, corta o bosque, usa lenha e oferece um boi em holocausto a Deus e constrói ali, no altar que ele construiu, ele oferece o boi e Deus recebe. Porém Gideão volta para a casa dele, não fica tocando trombeta, não fica tocando buzina para o povo ver o grande feito que ele havia acabado de realizar. Ele não ficou batendo o peito, olha, eu derrubei o altar de Baal, eu derrubei o altar de Baal, olha, eu fui lá, cortei o bosque. Gideão ficou quietinho. Tem pessoas que não aguentam, depois de fazer um grande feito, não aguenta ficar de pé, porque ficam tocando trombeta, fica batendo no peito, fica querendo se aparecer, aleluia, e por isso não aguentam permanecer de pé, depois de um grande feito. Mas agora o dia amanhece, e as pessoas contemplam
que o altar de Baal está quebrado, o bosque foi cortado, um dos bois tinha sido queimado no altar que tinha sido levantado para o Senhor, e alguém disse: eu já sei quem foi que fez isso, aleluia, eu já sei quem foi Gideão, foi Jerubal, filho de Joás, aleluia, foi esse jovem. Aí se levantaram e vieram para poder julgar e fazer justiça com a vida de Gideão. E agora Joás se levanta e diz assim: vamos deixar para Baal se defender. Se Baal é Deus, ele vai lutar, ele mesmo vai fazer justiça contra a vida de Gideão. Ele mesmo vai fazer justiça. Ele mesmo vai fazer justiça. Mas porém, se ele não conseguir se defender, Gideão então vai permanecer com vida. Aleluia, Gideão vai permanecer vivo. Se Baal tem poder, ele mesmo vai contender contra Gideão. Olha quantas pessoas seguem espiritualmente. Baal não conseguiu nem se defender. Já pensou você derrubando um altar de um Deus e ele não fazer nada? Ele poderia ter se defendido. Que Deus é esse? Que precisa alguém defender ele. Preste atenção, irmãos. Nós somos crentes, nós servos de Deus, pregadores da palavra, defendemos o evangelho e pregamos que Deus é Deus. Porém, se eu não abrir a minha boca para defender Deus, ele mesmo se defende. Não brinque com Deus. A Bíblia diz que diante dele vai um fogo abrasador. Aleluia, glória a Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E por que agora derruba o altar de Baal e Baal não faz nada? E alguém quer defender Baal? Tem muitas pessoas vivendo cegamente, iludida por idolatrias, por uma crença que não lhe vai trazer resultado, uma crença que o Deus que ele serve não consegue defender nem a si mesmo, quanto mais aqueles que acreditam nele. A Bíblia vai dizer assim, que torne-se igual esses deuses, todo aquele que nele crê, todo aquele que os fabricam e todo aquele que nele crê. Preste atenção agora, o camarada fica lá inútil, o povo estava inútil, sem força para lutar, porque estava igual o Deus que ele estava servindo, sem força para agir, porque estava igual o Deus que ele estava servindo, sem força para trazer a colheita para dentro de casa, porque eles estavam igual o Deus que eles estavam servindo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que não tiveram força para julgar Gideão, não tiveram força para tocar em Gideão, mas agora, aleluia, Gideão se coloca, aleluia, Jesus diante do povo, e a Bíblia diz que ele é revestido pelo Espírito de Deus quando ele toca a buzina. O que ele estava fazendo, pastor, quando ele tocou a buzina? Estava convocando um povo para a guerra. Pastor, esse povo não conseguia lutar, é verdade, tinha muitos deles que foram até convocados, mas não lutaram. Mas existia algumas pessoas que estavam prontas para lutar. Deixa eu dizer algo para você. Como eu disse aqui no começo, nós não estamos sozinhos. O anjo do Senhor estava debaixo do pé de carvalho, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém com o mesmo pensamento nosso. Sempre tem alguém achando, entendendo que se lutar vai vencer, porém precisa ser liderado. Sempre tem alguém que acredita que Deus não mudou, porém estão calados, não conseguem se manifestar. Mas toca a buzina para você ver. Aleluia. Lembra lá de Elias, glória. Lembra lá do profeta de Deus, quando Deus falou com ele, que faz a Elias, diz assim, eu tenho sido muito zeloso, eu tenho cuidado da tua obra, mas mataram todos os profetas, só sobrou eu, e Jezabel tenta matar a minha vida, e Deus diz para Elias, Elias, eu reservei em Israel 7.000 profetas, que não dobraram o seu joelho a Baal, e nem a sua boca o beijaram, não beijou Baal, não adorou Baal, eu tenho mais 7.000 Elias. O que eu entendo com isso? Tem muitas pessoas que estão caladas, tem muitas pessoas que não conseguem se pronunciar, mas estão procurando ou esperando alguém que faça a frente. Deus está te levantando nesta noite, dentro da tua casa, a tua família está sofrendo, está esperando você tomar atitude, pai de família, mãe de família, autoridade do lar, os filhos estão sofrendo, aleluia, eles
eles querem tomar uma decisão, mudarem de vida, mas está esperando alguém que tem espírito de liderança para poder sair na frente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que existia pessoas que tinham o mesmo pensamento, o espírito de guerreiro, mas estava apagado, mas esperava que alguém fosse se levantar, aleluia, e fazer a diferença. Puxaram um grande exército, e a Bíblia diz que agora ele toca a buzina. Que buzina? A buzina de convocação para a guerra, aleluia, a buzina de convocação para a guerra. A Bíblia diz que surge uma grande multidão, a Bíblia vai dizer que surge ali 32 mil homens, aleluia, para a guerra. Oh glória, nem todos estavam prontos, nem todos estavam preparados, mas havia no coração de muitos irmãos vontade, havia no coração de muitos até um desejo de guerrear aquela peleja e vencer, porém não estavam preparados, não era a hora. E tem pessoas que não estão prontas, não adianta pôr, porque não é a hora, ele não vai dar conta, ele vai fugir da peleja. Então foi necessário fazer uma seleção para que este povo pudesse vencer. Se queremos vencer, temos que selecionar o que é bom na nossa vida, o que é bom na igreja. Precisamos selecionar. Nem todos que ouviram a buzina, nem todos, irmãos, aleluia, que ouviram ali o toque da buzina e que se ajuntaram, poderiam guerrear, não estava pronto. Gideão agora faz uma prova com Deus, dizendo: eu vou colocar um novelo de lã sobre a eira. Se no novelo tiver água e a terra estiver seca, olha que ousadia. O camarada foi chamado, ele tinha ousadia. Tem pessoas que não têm coragem de fazer prova com Deus, com medo de Deus não responder. Você já foi muito mais crente, fomos muito mais sérios. Deus nós fazia prova e Deus respondia. Hoje nós temos medo de sermos decepcionados, de Deus não fazer. Ai, se Deus não fazer, ai, se eu profetizar, Deus não realizar. Antigamente nós tínhamos muito mais fé em Deus. Agora eu vejo uma ousadia linda. Olha que prova terrível que ele faz. Uma terra ampla, espaçosa, e ele pega o velo de lã e diz assim: ó, se amanhã tiver água de orvalho só no velo de lã, eu sei que Deus é comigo. Aí ele colocou o velo lá na eira. Quando foi no outro dia, a terra estava seca, e ele pega o velo, aperta e enche uma taça com tanta água que tinha no velo. Deus estava dizendo: Gideão, eu sou na tua vida, você é o velo, eu estou te enchendo de unção para vencer os inimigos, aleluia, eu estou te capacitando, Gideão, você representa este velo, estou derramando sobre a sua vida, aleluia, oh glória, a terra está seca, a minha presença está sobre a tua vida. No momento que estavam vivendo, a terra estava seca, os homens não tinham a presença de Deus, mas o Gideão estava ali recebendo aquela graça. Deus derramou o orvalho só sobre o velo, e a água do orvalho que estava sobre o velo encheu uma taça. Gideão diz: agora eu quero uma prova diferente, agora eu quero o orvalho em toda a terra, e no velo eu não quero uma gota d'água. Rapaz, que ousadia! Só quem tem intimidade com Deus para fazer essas coisas. E no outro dia Gideão vai lá, a terra estava toda molhada e o velo estava seco. Deus estava dizendo: agora estou dando toda esta terra, todo este povo aqui está debaixo da tua mão. Você vai pelejar, você vai vencer e você vai triunfar, porque tenho falado eu que sou na tua vida. Gideão então junta o povo, junta aquela grande multidão, e quando ele pensa que está pronto, ele diz assim: Gideão, ele diz: Senhor, muito é o povo. Olha que psicológico forte de Gideão. Muito é o povo que está contigo. Ah, se eu perder um vai fazer falta. Se você perde um guerreiro, faz falta, mas tem pessoas que só faz número. Tem pessoas que só faz movimento. E Deus dizia para ele: você não vai perder nenhum guerreiro. Eu só vou tirar a pedra de tropeço, Gideão. Faz o seguinte, Gideão. Convoca o povo e diz: os covardes e os medrosos voltem. Já pensou, irmãos? Nós não temos que ir no embalo. Eu não tenho que fazer só porque o irmão faz. Eu não tenho que pregar só porque o irmão prega. Eu não tenho que orar só porque o irmão ora. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Nem todos estão preparados.
Temos que ter convicção. Quando se toca a buzina, junta-se 32 mil homens. Mas um foi porque eu aceitei Jesus porque a minha esposa aceitou. Meu querido, aceite Jesus porque Jesus é salvador da tua alma. Ele é o único que tem poder para salvar a tua alma. Não é porque o pai é, porque a mãe é. Você tem que ter convicção do teu chamado. Você tem que ter convicção do que Deus tem para a sua vida. Muitos que estavam ali, a maioria do que estavam ali, aleluia, a maioria daqueles que estavam ali não estavam preparados, eles foram no embalo. O que tem acontecido nesses últimos dias? Às vezes acontece um culto, uma festividade, um trabalho, tanta gente levanta as mãos, porque foi no embalo, não estava com o coração voltado, se emocionou, eu ouvi a buzina tocar, eu me agreguei também na multidão. De repente, quando chega um momento difícil, a pessoa pula fora, só fez número. E Gideão sabia que Deus estava no controle. Deus disse assim: é muito povo, e se esse povo vencer, eu sei como que esse povo é, porque quem é servo de Deus dá glória para Deus. Mas aquele que não é de Deus vai dizer assim: vamos lá, passamos a espada, vencemos o medianita. 32 homens matou uma grande multidão, 32 mil homens. Diz assim: muito é o povo que estão contigo. Vamos fazer uma prova aí, diga para os covardes e os medrosos. E aqueles que casaram e não desfrutaram do casamento, diga aqueles que precisam voltar. Se quiserem voltar, precisam voltar. Irmãos, e eu acho lindo aqui, o que eu acho maravilhoso, é que eles reconheceram o estado de miséria deles. Eles reconheceram que era covarde, reconheceram que eram medrosos, e reconheceram que tinha ainda um compromisso na casa. E Deus não proibiu eles de voltar. Deus disse: pode voltar. E Gideão disse: covardes e medrosos, voltem. Foram voltando, porque não adianta nós querer se passar, nós queremos demonstrar aquilo que nós não somos. Pessoas que querem viver de aparência, pessoas que querem mostrar para alguém aquilo que ele não é, pessoas que querem mostrar para a sociedade aquilo que ele nunca foi na vida. São pessoas que, em vez de ajudar, vão estar atrapalhando, porque diante do homem ele tem uma postura, mas quando ele fica só, ele não tem mais aquela postura, ele se deixa levar. E agora, o que eu acho lindo aqui é que essas pessoas, eles não tiveram receio de dizer: não, eu sou covarde mesmo, eu sou medroso mesmo, a hora que eu estiver preparado, Deus vai me usar. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? São pessoas que não estão preparadas, mas não têm coragem de dizer: não estou pronto. Não estão com coragem de dizer assim: não estou preparado. Não tem coragem de dizer assim: não é agora. Deus tem um plano na minha vida, mas é para depois. Tem pessoas que não têm coragem de ser transparentes, não tem coragem de ser sincero, e na vida de muitos a obra do Senhor tem perecido por falta, irmãos, de senso, por falta da pessoa ser transparente e dizer realmente quem ele é. E muitas vezes a obra tem perecido, e a Bíblia vai dizer que voltaram 22 mil. Voltaram 22 mil, sobrou só 10 mil. Deus disse: está pronto agora, Deus? Eu posso ir com esse exército? Ele diz assim: não, ainda é muito. Esse povo aí é guerreiro, não são covardes, não são medrosos, não colocou os bens da casa acima do ministério, porém, eles não vigiam. Agora, olha só, eram guerreiros, tinham coragem, não era covarde, não era medroso. O coração deles estava voltado para a obra, mas não tinha vigilância nenhuma, não conseguiam vigiar. E pessoas que não vigiam, o inimigo tem facilidade de tragar. O inimigo tem facilidade de tirar a vida dele, de desviar o caminho dele. Porém, eram guerreiros, tinham coragem, não era covarde, mas não vigiava. Sabe por que Deus usa a vida de muitos? É corajoso, não é covarde, é um bom lutador, e Deus não te usa muito, porque você não vigia. Conversa o que não é para conversar, faz o que não é para fazer. As suas atitudes são de pessoas que nunca teve vigilância na presença de Deus. Como é que você quer que Deus te usa? Mas eu sei pregar. Mas Deus me deu essa graça. Porém, conversa demais, conversa mais que a boca. Como é que Deus vai te usar?
Na mesma hora que está contando bênção, está contando derrota. Na mesma hora que está cantando um hino, já está brigando com o irmão, já está saindo, você não vigia, aleluia. E é preciso voltar também. Esta guerra, irmãos, é uma guerra de grande valor para Israel. Essa guerra é uma guerra de grande valor para a igreja, e nós não podemos perder esta batalha, nós não podemos perder esta guerra, aleluia. Esta guerra é guerra de decisão, aleluia, oh, glória a Deus. É tudo ou nada para Israel, é tudo ou nada para a igreja, irmãos. Então que seja para tudo. Nós não chegamos até aqui para perder o que temos ganho. A Bíblia vai dizer, o Senhor Deus escreveu: olhai para aquilo que vós tem ganho, para que não venha perder. Aleluia. Em Apocalipse o Senhor diz assim: sede fiel até a morte, para que tenhas a coroa da vida. Esta batalha é batalha de decisão. O momento que você está vivendo é de decisão para o teu lar, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu ministério, para o teu chamado. É momento de decisão, e nós precisamos vencer. Aleluia. É tudo ou tudo. Nós não vamos abrir a mão da nossa vitória, nós não vamos abrir a mão do nosso milagre. É tudo ou tudo. Pessoas que não vigiam não podem participar deste momento. É momento de vencermos a peleja. E a Bíblia vai dizer que agora Gideão leva eles para as águas. E aquele que bebesse, levando a água na mão e vigiando, esse estaria à parte. Porém, aquele que se debruçasse na água, até num jeito de beber água, Deus separa pessoas. São simples coisas que Deus nos separa para a obra. Aquele que se debruçasse a beber, a lamber água como cão lambe, ele se colocaria à parte. Resultado, aos olhos do homem, um resultado ruim. Aos olhos de Deus, um resultado bom, ótimo. Sobrou 300, meu querido. 300. De 32 mil, sobrou 300. Voltou mais 9.700. Presta atenção. Tinha 22 mil covardes e medrosos. Mas também tinha 9.700 pessoas que não vigiavam. Sobrou 300, que não era covarde, que não era medroso e que ainda vigiava. E o Senhor diz: com esses 300 homens, vencerás a peleja. Amém, irmão? Nós vamos encerrar por aqui. Você sabe o desfecho da história. Com esses 300 homens, você vai vencer a peleja. Eu não vou contar detalhe, as estratégias de Gideão. Teve um sonho que o próprio inimigo confessou, que o pão de cevada que fendia o arraial dos medianitas era o próprio Gideão, era o pão de cevada. Por que pão de cevada? Porque ele não era um pão de trigo, porque ele era o menor, porque ele era o mais pobre, porque ele era o inferior aos olhos do homem. E na época, pão de cevada comia quem tinha menos recurso. Pão de farinha, flor de farinha, quem tinha um recurso melhor. Então Gideão foi tido no sonho como um pão de cevada, postado que fendia, partia o arraial dos medianitas de cima e embaixo. Vocês estão me entendendo? Só que assim, ele era inferior aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus ele era superior. Vou encerrar aqui. A batalha está aí. Somos desafiados todos os dias. Todos os dias nós temos desafios na nossa vida. Todos os dias temos a oportunidade de crescer. Mas precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos. Aleluia. Não é pela força da multidão. A multidão chegou a hora deles lutar. Porque depois que os 300 foi lá, passou a espada no inimigo, espada do Senhor, espada de Gideão, que o inimigo fugiu, aí os demais vieram. Porque tem pessoas que só conseguem lutar quando vê o inimigo fugindo. Essas pessoas ajudam, beleza, essas pessoas ajudam, mas eles só conseguem lutar quando vê o inimigo fugindo, quando vê o povo cantando vitória. Essas pessoas só conseguem ajudar o grupo de pessoas, ajudar a igreja, ajudar alguma outra atividade, ajudar o exército, quando ele vê o inimigo batendo em retirada. Aí eles estão prontos, aí fala, está fugindo, vamos correr atrás. Mas Deus ainda conta nesses últimos dias, com pessoas que venham
enfrentar o inimigo. Tá, irmãos? Se nós corremos atrás do inimigo porque ele está correndo, isso é muito fácil. Até covarde corre atrás do inimigo quando o inimigo está correndo. Até o medroso corre atrás do inimigo quando o inimigo está correndo. Tá? Nós vemos aqui um pouquinho para frente que quando o inimigo fugiu, agora os demais vêm. Vem o covarde, vem o medroso, todo mundo agora vai correr atrás do inimigo, porque o inimigo está fugindo. Deus te convoca hoje, nesta noite, para enfrentar o inimigo quando ele está vindo, quando ele está vindo, quando ele está se aproximando. Vamos bater de frente com ele. Então nós vemos aqui, irmãos, que o segredo para uma grande vitória é nós estarmos onde Deus quer que estejamos. Porque a vontade de Gideão era estar na ira, porém ele estava no lagar. A vontade do Gideão, quem sabe, era enfrentar o exército do inimigo com 32 mil. E Deus permitiu que ele fosse somente com 300. E aprendemos aqui, irmãos, que precisamos confiar muito na palavra de Deus. E se fosse só Gideão, pastor, se fosse só Gideão, Gideão iria vencer. Ele diz, tu vencerás Israel, tu vencerás o inimigo, libertarás Israel, tu vencerás os medianitas como fosse um só homem. Porém, quando Deus olha no meio do povo de Israel, ele vê mais 300 que estavam prontos. Mais 300 que estavam preparados para lutar. E quando eles vão lutar, eles sentem necessidade de estar em plena dependência, total dependência. Se fosse os 32 mil, eles iam dizer assim, ó, a nossa espada, fuja a medianita por causa da nossa espada. Mas quando é 300 diante de uma grande multidão, ele diz, espada do Senhor. Espada do Senhor. E depois de Gideão, espada do Senhor. Aprendemos aqui, queremos vencer depois de grandes promessas, Deus precisa continuar na frente. Porque tem muitas pessoas que até começou com Deus na frente, porque se achava o menor, porque se achava o mais pobre, porque se achava o mais pequeno. Porém, quando ele cresce, chega um momento que ele cresce, ele se acha o poderoso. Aí já não diz espada do Senhor. Ele diz, eu prego, eu faço, eu aconteço. Deus sai de cena. Rapaz, é tanto tombo, é tanto prejuízo quando Deus sai de cena. Aleluia. Então aprendemos aqui, irmãos, aprendemos aqui que quem quer vencer tem que estar no centro da vontade de Deus e não pode dar as costas para o inimigo. Não pode dar as costas para o inimigo. O inimigo enfrentou, enfrentamos ele também. Porque o covarde, o medroso, quando o inimigo enfrenta, ele corre. Tá? Porém agora o inimigo correu, ele está correndo, vou aproveitar o teu embalo, vou correr atrás de ti. Como eu já disse aqui, por um caminho o inimigo vem. Mas quando Deus manifesta agora, ele fica desesperado. Perde até o caminho da casa dele. Voltaram por 7 caminhos, esparramou, desbaratinou o exército dos medianitas com os seus aliados para a guerra. Deus nessa noite está dizendo para você, meu querido, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Ele vai te tirar deste lagar para uma grande vitória. Amém? Seja corajoso, seja valente, seja estrategista. Deus quer te colocar você no topo, num lugar de destaque, em uma grande liderança. Precisamos vencer o nosso medo, o nosso eu, para que Deus possa entrar na nossa vida e operar com toda a sua vontade no nosso coração. Oramos ao Senhor. Eu creio que Deus tem falado nessa noite com muitas pessoas, com vidas que estão me ouvindo. Tá? Por mais que às vezes de momento somos descartados, Deus ainda conta conosco. Existem obras que é para a gente, existem obras que é para outros. Existem obras que tem pessoas que estão ali. Tá? Quer ver uma coisa? Eu vou encerrar aqui também, já estou encerrando. Evangelismo. Tem pessoas que vão para o evangelismo, tem pessoas que não vão para o evangelismo. Ah, lavar a igreja. Tem pessoas que vão lavar a igreja, tem pessoas que não vão. Ah, irmão, arrecadação. Tem pessoas que vão na arrecadação, tem pessoas que não vão.
mas existem os 300. Ah, é culto de ensinamento. Tem pessoas que vai no culto de ensinamento, tem pessoas que não vai. Ah, meu Deus, aleluia. Oração no monte. Tem pessoas que vai no monte, tem pessoas que não vai. É consagração, é jejum. Tem pessoas que vai, tem pessoas que não vai. Porém, tem os 300, que não perde uma. Está em todas. Está no monte, está lavando na igreja. Está em tudo, está em tudo. São os 300. Eu te convido nessa noite para fazer parte dos 300. Amém? Dos 300. Que ainda lute com Deus na frente, dizendo, espada do Senhor. Feche os seus olhos. Oramos a Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração apresento vidas que nesse momento estão no lagar, não porque são medrosos, não porque são covardes, mas porque a circunstância determinou que assim fosse, Deus. Ele está vivendo neste lagar, mas o anjo que está ao redor dele aí agora, o anjo a qual o Senhor enviou para Gideão para observar a vida dele, a vida dela, Pai. Meu Deus, venha trazer uma mensagem poderosa e profética. O coração deste servo, desta serva, venha queimar agora. Oh, meu Deus, acende esta chama de vencedor. Acende essa chama de conquista, Pai, o Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu filho. Pai, aprendemos aqui que quando Gideão tocou a buzina, ele foi revestido de poder. Ele foi revestido do Espírito Santo. Tira o silêncio desses lábios agora. Tira o silêncio desta boca agora, Pai, que não te adora, que não te louva. Porque eu creio que o Senhor irá revestir para uma grande obra sobre a face da terra. Deus, visita este lar, esta família, visita esta empresa, Pai, visita esta cidade, este estado, este país, os países vizinhos, onde houver necessidade, Deus, aleluia, do homem entender que é somente a Tua espada para nos dar vitória, é somente a Tua espada para operar milagre, é somente a Tua espada para nos trazer o livramento. Porém, o Senhor ainda conta com os seus representantes. Então usa na igreja, usa na área da saúde, usa, papai, nas administrações, Senhor. Usa, meu Deus, aleluia, as autoridades. Usa os gideões que tem sobre a face da terra, para que a tua obra seja realizada. Deus, fica conosco, aleluia, abençoando o lar e a família, trazendo, meu Deus, agora, neste momento de oração, papai, uma visão ampla. Gideão estava bem do lagar, mas a visão era ampla. Senhor, Senhor, o que Tu tem feito das Tuas maravilhas? A visão dele estava em Deus. Por mais que ele não conseguia enxergar uma saída, ele olhava para Deus, aquele que pode abrir porta onde não tem porta, aquele que poderia abater o inimigo, aleluia, glória a Deus, de uma maneira tão tremenda e maravilhosa, para que Israel pudesse ter liberdade de adorar e de servir a Deus. Deus fica conosco e nos dá vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.